Então, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao GIAC. E o tema da nossa palestra de hoje é Jesus, o Mestre. E quem vai nos falar é o nosso irmão Cristiano Valdrigues, da Sociedade Espírita de Alvorada, Irmãos de Caridade. Uma boa palestra a todos. Muito boa tarde a todos. Então, quando nos trouxeram esta proposta, para falar de Jesus, confesso para vocês que nos dá assim, um frio na barriga, porque falar de Jesus, complicado não é a palavra, mas não é simples. Por quê? Quanto mais nós buscamos saber deste ser, mais nós percebemos o quanto ainda nos falta de elementos mesmo intelectuais, até mesmo emocionais, para que a gente consiga compreender a magnitude desse ser, a grandiosidade desse ser. Nós ainda não desenvolvemos as percepções nem as capacidades, mas nós estamos no caminho. Um dia vamos entendê-lo e um dia seremos como ele. Porque ele disse para nós que nós poderíamos fazer tudo o que ele fez. Ele disse para nós que nós somos deuses, que nós somos filhos de um mesmo pai. Então nós temos estes potenciais dentro de nós. Então ele é um grande irmão mais velho, se assim poderíamos dizer. Mas eu gostaria então ainda fazer uma pequena construção, para a gente tentar chegar mais perto. Então. Outro dia, assistindo a um documentário sobre essas empresas, que hoje algumas são muito fortes, muito grandes, se tornaram empresas imensas, outras não conseguiram, mas a ideia deles era lançar foguetes, para esses foguetes levarem então satélites. E hoje a gente sabe que existem uma quantidade inúmera de satélites na nossa baixa órbita, Inclusive, se as rotas não funcionarem, pode ser assim, bem prejudicial, porque tudo nós dependemos deles para a nossa comunicação. Mas, enfim. Só que no processo de lançamento do foguete, cada foguete leva uma cápsula. Então, dentro dessa cápsula, leva ali ou leva os astronautas, ou leva parte ou suprimentos para a estação experimental, ou leva, então, os satélites, Todos têm um objetivo, então tem uma parte ali que armazena alguma coisa, Ok. Na parte mais baixa do foguete, eu até vou pegar minha garrafa aqui. Na parte mais baixa do foguete estão os motores principais. E esses motores, eles são mais brutos. Eles praticamente são tanques de combustíveis, onde existe uma queima, uma explosão controlada. Se sair do controle, explode. Muito fácil. Só que assim, quando chega a uma determinada altura, ele tem que soltar esse primeiro estágio, porque ele não serve mais. Se ele ficar preso ao foguete, ele vai puxar o foguete para baixo. Ele não permite que o foguete suba. Então ele é algo bruto. Depois existe um segundo estágio, que vai levar um pouquinho mais alto e vai soltar também. E para entrar em órbita não é simples. Tem que atingir uma determinada curvatura. Já é algo mais sutil. Por isso, algumas empresas foram extremamente bem-sucedidas nesse processo e algumas empresas não conseguiram, aprimorar suficientemente a sua tecnologia na hora de colocar em órbita. Não é tão simples quanto parece. Não é só ir em linha reta. Depois ele tem que fazer uma curvatura e ficar numa faixa bem específica, numa velocidade, no tempo, tudo muito específico. Muito bem. Guardem isso, porque faz parte da construção do nosso pensamento. Muito bem. O Espiritismo, ele vem nos trazer uma visão de religião e de religiosidade e de Jesus, principalmente, diferentes. Nós, até então, nós conhecíamos aquele Jesus pregado na cruz, que no primeiro olhar desatento pode nos parecer que ele foi vencido,
que ele foi derrotado. No primeiro olhar descuidado, porque nós sabemos que a mensagem é muito mais profunda do que isso. Mas então, nós temos que reconstruir esta imagem. A nossa ligação com a religião, né, aí se nós pegarmos Adão e Eva, que nada mais é do que uma grande metáfora, e se nós pegarmos muitas das passagens bíblicas, são metáforas. E assim, nos trouxeram até aqui. Por isso nós fizemos a relação com o primeiro estágio do foguete. Nos serviu maravilhosamente bem até aqui. Mas agora nós precisamos acessarmos uma outra visão, um segundo estágio. Um estágio mais sutil, mais afinado, mais refinado. Então, o Espiritismo nos muda a visão sobre muitos aspectos. Primeiro aspecto, vamos pegar lá o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Palavras de Jesus. E aí nós tomamos João 14, versículos 1 a 3. Que o vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Porque eu me vou para vos preparar um lugar. E depois que eu tenha ido e vos tenha preparado um lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim. A fim de que lá, onde eu estiver, estejais também. Muito bem. Aqui o Espiritismo, e a partir da própria fala de Jesus, só que nós não a tínhamos compreendido até então. Aqui nós rompemos o nosso paradigma, né? Ou a nossa visão anterior como espaço. Por quê? E a ciência vem corroborar com tudo isso. Não há limites para cima. Não há limites para baixo. Não há limites para os lados também. Aonde quer que nós venhamos a ir, existem lugares. E lugares habitados por nossos irmãos em humanidade. Então aqui, nós já... Essa relação que nós temos assim, com as 3 dimensões, né? Altura, profundidade, largura, molda mais ou menos a nossa visão sobre o mundo e sobre as coisas, é rompido, já está por terra. Nós já sabemos que não existe somente o planeta Terra. Que cada planeta, cada esfera, cada orbe que está suspenso no espaço tem um objetivo, tem uma finalidade. E existem seres que os habitam e existem seres responsáveis por estas finalidades. Então esse já é o primeiro paradigma a ser rompido. O segundo paradigma que nós temos que romper está no Evangelho segundo o Espiritismo também, no capítulo 4, que rompe a nossa noção desse tempo. Agora nós vamos romper a noção de tempo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Anteriormente, lá no primeiro estágio da nossa cápsula espacial, nós entendíamos que éramos nós éramos criados no momento da concepção. Quando nossos pais tinham aquele momento mais íntimo, né, da concepção do nosso corpo, nós entendíamos que a nossa alma era criada naquele momento. Alguns talvez imaginavam que ela chegava no momento do parto, talvez, né? Muito bem. Só que aqui aí nós vamos também nos reportar a Jesus em Mateus capítulo 17, versículos de 10 a 13. E diz assim: Mas Jesus lhes respondeu: é preciso que Elias venha antes. Quem é este Elias? Aquele profeta lá do Antigo Testamento. É preciso que Elias venha antes. Deve vir antes e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve.
É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. E aí os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista, que era a reencarnação do profeta Elias. Então aqui nós rompemos a noção de tempo. Por quê? Porque até então nós entendíamos que nós contávamos o tempo do momento do nascimento até o momento do desencarno. Inclusive estão lá nas lápides, né? O momento do nascimento e o momento do desencarno. Só que, a partir deste momento, o próprio Jesus falando da reencarnação, nós já existíamos antes de nascermos. E uma coisa muito, muito, muito interessante, nós não vamos morrer com o corpo físico. A morte não existe. Então, isso rompe um paradigma e abre uma grande porta para o nosso pensamento, para a nossa visão e para a própria decisão de tomadas que nós vamos ter na vida. Muitas das coisas que hoje nós não entendemos e que buscávamos explicação no maravilhoso, nós atribuíamos a karma, a sorte, a uma série de questões, de uma certa forma, que nós colocávamos para fora de nós. Hoje não, hoje nós sabemos, pelo fato de já existirmos, o contexto das coisas que acontecem no nosso dia a dia são criação minha. No conceito do karma não está tão errado. No espiritismo nós chamamos de lei de ação e reação ou lei de causa e efeito. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Hoje nós passamos por aquilo que nós criamos anteriormente. E aí vem o mais interessante. O nosso futuro está sendo criado hoje. Eu sou responsável. Não é a sorte, não é o azar, não é um espírito obsessor, não é o meu pai, que era muito bravo, não é a minha mãe, que não me amou tanto quanto eu gostaria que ela tivesse me amado, não é a minha esposa, não é o meu esposo, não é aquele colega de trabalho, não é o meu chefe, não. Eu sou responsável pelo meu destino. Eu estou criando o meu destino a cada passo que eu dou. Então isso traz mais uma vez uma grande responsabilidade para nós. Porque nós, depois que o nosso corpo se for, seja da forma que for, esperamos que seja, né? A gente sempre quer que seja lá bem velhinho, assim, né? E ele vai se degradar, ele vai desgastar, porque ele é feito para isso, né? Ele é como uma espaçonave também, né? Que tem o seu período, né? De ascensão e depois de declínio, né? Então, quando nós deixarmos esse corpo, nós vamos seguir adiante na nossa jornada. Isso é mais um rompimento de paradigmas. Inclusive, Jesus se deixa matar para nos provar isso, porque 3 dias depois ele ressurge e passa 40 dias com os seus discípulos. O terceiro paradigma a ser rompido neste processo de desconstrução, e assim, gente, é muito importante ressaltar, quando a gente fala do estágio do foguete lá em desconstrução do pensamento anterior, não é crítica. Tá? Porque sem o primeiro estágio nós não teríamos chegado até aqui. Então ele foi importante. Tá? Vamos enfatizar essa questão. Então a terceira questão, até nós conversávamos com o Milton ali na entrada, né? Tem uma coisa assim, ó, muito importante, tá? Não existe determinismo no sentido mais prático da palavra, dizemos assim, ó, mas então eu nasci porque eu vou casar com fulano, eu vou ter tal profissão, vai acontecer isso e aquilo na minha vida. Não é exatamente assim. Alguns pontos fundamentais, eles existem pré-organizados, mas ainda assim eu tenho o direito do livre-arbítrio e eu posso escolher se sim ou não. Tá? Tranquilo, então nós somos sempre os senhores do nosso destino. Mas, tá? Tem uma coisa que não tem como fugir. E aí, talvez, se nós olharmos por este aspecto, talvez a palavra determinismo faça algum sentido. Porque, até, voltando um pouquinho atrás,
Se tudo estivesse escrito exatamente como tem que ser, aí não haveria livre-arbítrio. Aí nós seríamos máquinas. Não seríamos robôs. Não seríamos seres livres, individuais, co-criadores, né, do universo. Filhos de Deus, primeiramente. Então, a única coisa que, se nós pudermos pegar a palavra determinismo e colocar, não, aqui existe determinismo, é a evolução espiritual. Evolução espiritual. Algumas religiões, né, talvez a grande maioria de nós oriundos dessas religiões, acreditavam que depois da morte do corpo físico, né, a qual nós chamamos de desencarne, né, que apenas deixamos a carne, após a morte do corpo físico, nós teríamos uma nuvem particular, onde haveria ali alguns anjos em torno, tocando pela eternidade afora harpa. Por mais que nós gostemos de harpa uma hora, a gente vai cansar disso, né? Vai enjoar, não dá. Já pensou se é a mesma melodia sempre, que nem aquela do telefone, né? Do Beethoven, né? Do Chopin, não sei. Ia ser muito chato, né? Muito monótono. E não faz sentido. Não faz sentido. Por que Deus nos criaria para isso? Então, algumas religiões, né, dizem que haverão lá não sei quantas virgens para cada homem, né? E, enfim, cada um tem uma tradução diferente para isso, uma visão diferente. Só que o Espiritismo traz uma nova visão. O Espiritismo diz o seguinte, em grossas palavras, assim, né? Não existe aposentadoria. Não existe fim. Então, se a gente imaginava, né, aquela frase assim, agora ele descansou. Não é bem assim. Não funciona desse jeito, dessa forma. Não há descanso nunca. Isso não é ruim, gente, tá? Não se preocupem, tá? Não fiquem preocupados com isso. O pessoal da alimentação que gosta um pouquinho mais de ciência vai lembrar, inclusive tem um filme, que eu não vou lembrar o nome agora, porque eu não assisti, mas está na minha lista, que é um dos cientistas mais famosos do século XX, tido por alguns como a mente mais brilhante do século XX, é um astrofísico chamado, já desencarnou, Stephen Hawking. Ele é responsável lá, ele tem obras escritas, né, sobre os buracos negros. Essas massas que tem geralmente nos centros das galáxias, de alguns sistemas solares, enfim, que são grandes massas de energia, e em torno disso ele discorre muita coisa, né? E muitas das leis das ciências então são trabalhadas por Stephen Hawking. Gente, para nós chegarmos no grau de espíritos puros, nós teremos que em algum momento saber milhões de vezes mais que Stephen Hawking. Milhões de vezes mais que Albert Einstein. Milhões de vezes mais do que qualquer PhD, no que quer que seja. Se hoje nós pegarmos, por exemplo, um professor de genética, podemos pegar a universidade mais bem conceituada do planeta Terra. Esse professor de genética, ele não sabe nem 0,0 alguma coisa do que Jesus, por exemplo, sabe sobre genética. Então nós estamos num processo de evolução constante. Não importa se nós vamos querer ou não, é da lei da natureza. Só que assim, né, às vezes, aí daqui a pouco alguns podem querer pensar assim, não, mas eu não... Espiritismo é complicado, né? Espiritismo é difícil, eu quero continuar assim. Eu acho que eu quero mesmo sentar na nuvem. Era mais assim, não, ouvir aquela harpa, a harpinha tá bom, tá legal, né? Tá tranquilo. Mas, gente, nós podemos até estacionar, nós podemos até ficarmos parados, mas em algum momento a vida vai dar um jeito de nos dar um empurrão. E ela não pede licença. Nós temos responsabilidades sobre nós mesmos que são inalienáveis, intransferíveis. E não é questão de querer ou não querer. É lei da natureza, não é lei dos homens. Constantemente é subvertido. Não, essa foi Deus que escreveu. Então, não tem para onde correr. E nós temos que aprimorar, então, né?
Pessoal que tem dificuldade lá com biologia, matemática, né? Ciências em geral, assim, né? Vai ter que todo mundo virar PhD. E não tem conversa. Porque é da lei da evolução. E não basta só nos evoluirmos no sentido da intelectualidade. Não basta. Ela por si só, se nós, assim, isso é uma espécie de jargão do espiritismo, né? Nós temos duas grandes asas. Uma seria o intelecto e a outra seria a questão dos sentimentos, né? Da emoção. Então não adianta desenvolvermos apenas uma dessas asas, nós não vamos conseguir voar. Nós precisamos também aprimorarmos os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, se hoje nós temos questões a serem trabalhadas, vamos começar a trabalhar. Como eu disse, nós podemos até segurar, fazer um corpinho mole, não, mas depois que eu me aposentar, bom, tudo bem, fica a critério de cada um, mas é lei. Então, se hoje eu tenho mágoa de alguém, eu vou ter que trabalhar essa mágoa. Vou abrir um parênteses aqui, bem rápido, só para nós termos um exemplo aqui, né? Muito antes, né? Isso eu tirei de uma palestra do Haroldo, muito antes de sermos, de ser uma, não sei se moda, né? Poderíamos chamar. Hoje a cultura do pet, né, está em voga, né, está em alta. Assim, né? Quase todo mundo tem pet, né, um bichinho de estimação. Show de bola. Chico, lá na década de 50, já era apaixonado pelos animais, que é uma característica, né, de espíritos evoluídos. E ele tinha alguns cães ali, né, próximo da onde ele morava, que ele dava comida, cuidava. E tinha um desses animais que estava muito doente. E Chico ia para a casa espírita, psicografava até altas horas, tinha essa vida muito ocupada, e ele não conseguia cuidar desse bicho, ele ficou muito preocupado com esse cachorro em específico. Né? E aí uma irmã de boa vontade resolveu cuidar do bichinho. Era lá na década de 50, tá, gente? Não se preocupe. Tudo isso já passou, já foi bem resolvido. Tá? E ela resolveu, então, praticar a eutanásia com o bichinho, né? Ela tirou a vida do bichinho. Com a intenção de ajudar o Chico. Nem sempre as boas intenções, elas atingem os seus objetivos. Né? Mas vamos lá. E aquilo magoou o Chico. O Chico não brigou, não distratou, ele sabia que era ela. Mas aquilo começou a incomodá-lo, e começou a prejudicá-lo no processo, né, da psicografia. E um dia o Emmanuel chegou para ele, para aqueles que não sabem, Emmanuel é o mentor espiritual do Chico, ditou a boa parte, ou pelo menos fez a intermediação de grande parte dos livros recebidos mediunicamente por Chico Xavier, e mentor dele, né, obviamente. Chega para Chico, o que aconteceu contigo? Diz, pois é, mano. O que eu faço com essa nossa irmã? Eu não brigo com ela, nem nada, mas está doendo. Eu estou machucado. Então, Chico, tu faz o seguinte, tu descobre o que ela mais quer e dá de presente para ela. E o Chico descobriu, ela era costureira. E o Chico foi lá. E aí, né, o Haroldo brinca, né, fez um carnê para pagar em 3 encarnações e comprou a máquina de costura e deu de presente para a irmã. Segundo o nosso irmão, no momento que ela ganha a máquina, do peito dela, isso claro, né, só quem tem a mediunidade, né, conseguiu perceber, mas jorra como que um jato de luz em direção ao peito do Chico e desfaz aquela mágoa, aquela dor. Então nós temos que rever os nossos paradigmas. Evangelho segundo o Espiritismo, orai por aqueles que vos caluniam e vos perseguem. Então, se hoje nós temos alguém que nos incomoda de alguma forma ou nos magoou, vamos pegar o nome dessa pessoa, o nome completo,
e colocar nas nossas preces. Se tivermos algum recurso, vamos levar uma lição para casa. Vamos comprar um presente para essa pessoa. Quem sabe ela não vai nos curar. Então, mágoa, rancor, violência. A violência ainda está presente de várias formas, não necessariamente no golpe, mas às vezes na fala, na ação, a forma como nós nos expressamos muitas das vezes. Nós vamos pegar um exemplo maravilhoso, né, que é Jesus que nos traz. Paulo, na época não se chamava Paulo ainda, Saulo de Tarso. Para aqueles irmãos que estão chegando agora, que talvez não tenham a ambiência, é que no Espiritismo a gente está sempre falando de Paulo, né? A gente gosta muito dessa figura, porque é mais a vida de Paulo é uma grande metáfora. Paulo era um homem extremamente orgulhoso, arrogante, prepotente, mas era jovem, bonito, rico, famoso, bem conceituado. Era esse homem que dominava no mundo, tinha poder. Ele inicia a perseguição aos primeiros cristãos, depois ele vem a se tornar São Paulo. A gente está falando de São Paulo, só para aqueles que têm menos familiaridade saberem de quem estamos falando. Ele percebe em algum momento da sua vida que ele estava perdido, mesmo achando que estava fazendo tudo certo, que obedecia às leis de Deus, que ele compreendia lá no primeiro estágio do foguete, lembram? Era a maneira como ele entendia a religião. Mas ele tinha perdido a amada, ele tinha perdido pessoas importantes, a vida dele estava aquele caos, ele não se sentia feliz. Ele sabia, por mais que ele fizesse as coisas que ele julgava serem certas, ele não estava bem, ele estava triste. Até encontrar Jesus em espírito no deserto, às portas de Damasco. Ali ele tomba do camelo e cai em pranto convulsivo quando enxerga, porque não dava para diferenciar o que brilhava mais ao sol do meio-dia, se era o sol ou se era Jesus. E aí, aí que eu quero entrar na questão da violência, né? Não sei se vocês percebem isso, né? Nos filmes, quase sempre a culminância daquilo que nós entendemos por justiça se dá através da vingança. Né? Eu adoro os personagens da Marvel, mas são os Vingadores. Perceberam que tem alguma coisa estranha? Parece que a nossa percepção de justiça é violência. Então, o que é, né, se fosse um filme de Hollywood, que nós, no momento dessa cena, o que nós imaginaríamos? Pai, Jesus vai xingar, vai brigar, vai humilhar. O que tu está pensando? E aí fica interessante. Eu não trouxe o livro, mas é maravilhoso. Jesus chega até ele com expressões de amor e de doçura que são intraduzíveis por palavras. Coloca a mão no ombro dele. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo cada vez chora mais, porque compreende quem era Jesus. E naquele momento, existe então a sua grande transformação, e Jesus em nenhum momento repreende. Inclusive, né, Jesus tem uma fala que é muito interessante, que a gente procura entender o que é, né? E vem trabalhando sobre isso. Ele diz assim para Saulo: Saulo, não recalcitre contra os aguilhões. Ou seja, quanto aquilo, o aguilhão seria aquilo que te fere. Então, não luta agora contra as tuas dores, apenas a serena. Entra em Damasco, lá te será dito o que tu tens que fazer. Então, Jesus ama aquele que estava errado. Ele não briga, não condena, não pune, não critica. Ele acolhe. Então, é uma inversão de tudo aquilo que nós acreditávamos como sendo o senso comum. O resgate, a resolução, a vingança, a violência. Jesus cura aquela alma com amor, com respeito,
o carinho. Então nós precisamos trabalhar aquilo que não está bem em nós. Remorso, violência, mágoa. Nós precisamos trabalhar todos esses sentimentos para chegarmos um dia na condição de espíritos puros. Mas dito tudo isso, vamos voltar então 4,5 aproximadamente bilhões de anos atrás, para nós tentarmos entender ainda um pouco mais sobre Jesus. Eu me dei ao trabalho de contar, de escrever, são 4,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zeros. 4,5 bilhões de anos é a idade aproximada do planeta Terra, segundo a ciência. A organização mineral deste planeta, com todos os minérios, com tudo aquilo que necessita, o seu peso, né, massa, o que vai na crosta, o que vai nas camadas intermediárias, o que vai no núcleo, a temperatura do núcleo, a temperatura da crosta, tal mineral vai estar aqui, vai estar ali, tudo muito bem organizado, foi organizado por engenheiros siderais. E por trás destes engenheiros tinha um engenheiro maior, o CEO da empreitada, ninguém menos que Jesus. Todos os vegetais, flores, plantas em geral, as quais nós usamos para nos alimentar, as que alimentam os animais, que alimentam os insetos, as árvores que nos dão sombra, nos dão madeira, nos dão celulose, toda esta genética, ela foi organizada por espíritos sabedores do que estavam fazendo, engenheiros siderais. Não foi mágica, não foi o acaso, foi tudo calculado, foi tudo organizado. Por trás desses engenheiros tinha um engenheiro maior, ninguém menos que Jesus. Porque nas organizações humanas é muito curioso, né? Nas organizações humanas funciona mais ou menos assim: eu boto aquele que eu gosto, aquele que me ajudou, né? Via de regra é assim que funciona, né? Muito. Aquele que pensa como eu penso, né? Como diziam os guris mais antigos, não sei se os guris de hoje dizem, né? Os dos meus, né? Na vida maior não funciona assim. Ninguém chega a nenhuma posição sem merecer estar lá. Não é por acaso que Jesus coordenou tudo isso. Então, imaginem vocês, vamos pegar uma empresa, não precisa nem ser algo né, tão apoteótico como nós estamos descrevendo aqui, mas vamos pegar uma empresa aí com 1000 funcionários. Imagina se não tiver uma coordenação, como é que fica? E são várias coordenações. Claro que lá em última escala tem um, né? Mas existem ali vários, ao longo desse processo, que tomam conta. Ó, vamos por aqui, temos que fazer assim, o resultado tem que ser esse, né? Nós precisamos conferir determinada característica ao nosso produto, né? Ou ao trabalho que nós prestamos ao nosso cliente, enfim. Sem essa organização é impossível. Então nós não estaríamos aqui hoje, 4,5 bilhões de anos depois, respirando neste corpo tão complexo, tão maravilhoso, se não houvesse mentes por detrás de tudo isso. E quem está coordenando estas mentes até hoje é Jesus. E isso, Jesus não é apenas da tradição cristã, da tradição judaica, ou hoje da tradição espírita. Em todas as tradições religiosas, em todos os tempos, nós tivemos a menção a seres superiores que coordenam o planeta. Aí nós vamos lá na cultura hindu, onde eles fazem referência aos devas, ou devas, que seriam espíritos de hierarquia superior responsáveis, né, pela condução da vida no planeta. Se nós irmos na cultura judaica,
Nós vamos ter lá os Elohims e os arcanjos. O arcanjo também é um anjo de uma envergadura maior, responsável pelos anjos mais jovens, né? Isso na cultura judaica. Platão, na Grécia, tinha um nome. Ele já configurava a possibilidade de haver um ser responsável pelo planeta Terra. Ele denominou Demiurgo. Né? Então, estes seres, e aí também nós nos reportamos a Jesus, que é este ser em específico. Estes seres, claro que Jesus também coordena equipes. O Espiritismo também traz, né, o Espírito de Verdade, que é uma equipe coordenada por Jesus. Eles são responsáveis pelo processo evolutivo. Eles são responsáveis por levar adiante a voz de Deus. Olha, a Terra cumpriu um determinado estágio, agora ela tem que ascender a um novo estágio. Existem processos, existem circunstâncias, existem situações que vão impulsionar este processo. Tá? Esses espíritos são responsáveis. Mais uma vez no comando, nosso CEO, né, está lá, Jesus. Então esta foi até então parte da nossa relação com o divino. Outra questão muito interessante desta relação é que a nossa, né, lá no nosso primeiro estágio do foguete, nós tínhamos uma relação, até então, né, antes de Jesus, que era de adulação e petição. Mais ou menos assim, né? Nós tínhamos a cultura do Deus único, ele é da cultura judaica, do povo hebreu. Depois o cristianismo, depois a religião protestante, o espiritismo. Então, a cultura do Deus único, ela não é a única e não é a primeira. E existem muitos lugares no mundo onde ainda existe o culto a vários deuses. Inclusive, nós temos, de uma certa forma, uma certa expressão disso através da cultura aos santos. Né? Ah, santo tal, santo Antônio, santo isso, santo aquilo. Ok, não é uma crítica, né? Não é uma crítica. É uma forma de entender a religião. Mas por que nós temos que nos reportar aos secretários, né, se nós podemos conversar diretamente com o chefe, né, através da nossa prece, da nossa oração, desse nosso recolhimento íntimo? Então, basicamente, né, nós sempre que nos reportávamos ao divino, nós primeiros adulávamos, Senhor isso, Senhor aquilo, né, e elencávamos lá uma série de atributos, de adjetivos, e logo em seguida pedíamos algo em troca. Ou dávamos um presente também através das, como é que se diz? Tem vários nomes, né? Oferendas, ou também tem uma outra expressão, isso já se fazia lá em Israel, né? Sacrifício também, sacrifício. E até tem algum momento que Jesus faz uma referência a isso e diz assim, né? Antes de fazermos o nosso sacrifício, ou o nosso ofertório, oferenda, nós nos reconciliemos com o nosso irmão. Lembram dessa parte também? Mais uma mudança de paradigmas, né? Então, constantemente nós tivemos essa relação. Só que essa é uma relação muito distante. É uma relação com algo maravilhoso, com algo divino, com algo... tem outra expressão também, lá da cultura grega, aqueles deuses gregos, assim. Mitologia. É quase que uma visão mitológica sobre a religiosidade. É um ser distante que está lá no alto, que tem características humanas, porque antes de Jesus nós acreditávamos que Deus era alguém muito bravo, muito severo, castigador. E Jesus traz uma visão completa, traz um Deus Pai, um Deus acolhedor, carinhoso, amoroso, que permite o crescimento do seu filho, que aceita o seu filho, mesmo com todas as suas problemáticas,
com as suas dificuldades, com os seus defeitos, porque sabe que ele um dia será um espírito de luz. Então, é mais uma mudança de paradigma. E aquilo que eu vou dizer agora, para muitas religiões até então foram grandes tabus. Talvez 100, 200, não sei 100, mas uns 200 anos atrás, certamente eu seria queimado por dizer isso. Mas quando nós hoje pensamos Jesus sob a perspectiva do Espiritismo, na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos Espíritos, né, se nós teríamos alguém por referência, qual Espírito nós deveríamos ter por referência, os Espíritos respondem: Jesus. Jesus é o nosso modelo e guia. Então hoje, quando nós pensamos em Jesus, nós não temos mais esta visão distante, esta visão mitológica deste ser que é de um outro universo, de um outro mundo, de algo muito longe. Não, ele é um irmão, por mais grandioso e mais velho e mais experiente que ele seja, ele é nosso irmão. Então o nosso objetivo, quando pensamos em Jesus, é nos tornarmos igual a ele. Tenho a condição hoje? Não tenho, estou muito longe. Mas nós estamos no caminho. É nosso objetivo chegarmos até o Cristo, sermos como o Cristo, operarmos o que o Cristo operou, ajudarmos como o Cristo ajudou, perdoarmos como o Cristo perdoou. Que as suas últimas palavras, quando ele estava já preso, né, ao madeiro infame, foi: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E tem mais. Quando ele já estava ali nos últimos suspiros, abrem-se no céu, isso claro, que não foi visto. O céu se fechou, uma grande tempestade, vento veio naquela hora. Mas isso a partir do nosso ponto de vista. Do ponto de vista espiritual, o céu se abriu e uma multidão de anjos desceu do céu para buscar ele, naquele momento. Anjos de todas as ordens, encarregados de todas as atividades no mundo. Dizem que tinha um responsável por trazer uma orquestra para tocar uma música, para receber Jesus. Outro preparava um caminho, como que uma escada na direção do alto, e jogava flores nos degraus da escada, onde Jesus passaria. Mas um chega muito apressado, extremamente apressado, e chega bem pertinho, coloca o seu ouvido bem pertinho da boca de Jesus, e sai novamente correndo. Era Jesus pedindo para que Judas, que ao tirar a própria vida, fosse auxiliado naquele instante. Então, esse é Jesus. Se deixou morrer por nós. Sabia que Judas faria o que fez. Advertiu Judas, não brigou com Judas. Judas, tu tem certeza? E a gente, às vezes, brigando por tão pouca coisa, criando caos, criando tanta confusão por coisas tão pequeninas. Meus irmãos, a doutrina é consoladora. Ela traz este irmão amoroso, carinhoso, que quer que nós caminhemos na direção dele. E reforço mais uma vez a minha fala: não é opcional. Não é opcional. Nós podemos retardar o quanto nós quisermos, jogando toda a nossa energia, toda a nossa atenção na porta larga, nos chamados que o mundo nos dá. Mas não esqueçamos, nosso espírito vai seguir adiante, evoluindo. Esse corpo vai ficar, o nosso carro vai ficar, a nossa casa vai ficar, tudo vai ficar. Mas aquilo que eu colher, que eu plantar, que eu construir dentro de mim, isso vai ficar, vai adiante. E não tenhamos dúvida, Jesus é a bússola para essa jornada. Certo, meus irmãos? Lembrando sempre que o Espiritismo não impõe nada. Ele convida
a refletirmos. Gostaria de agradecer, então, à casa pelo carinho do convite e a todos vocês pela atenção. Muito obrigado.